Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive, reina e reinará para todo sempre. Que a graça e a paz desse nosso Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família e com todos os servos de Deus espalhados pelos quatro cantos desse mundo. Assim é o desejo do meu coração em uma data, não simplesmente por ser uma data que antecede, mas também por ser uma data que antecede o Natal, a comemoração do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Venho nesse novo dia com uma devocional, trazendo para você a devocional onde eu falo que eu sigo a devocional diária da Bíblia, do aplicativo da Bíblia JFA Offline. Hoje a devocional está em Timóteo, no capítulo 4. Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2, que vai nos orientar certamente como devemos, como precisamos, como dependemos, como necessitamos hoje ainda mais continuar a mostrar para o mundo o que foi iniciado há muito tempo atrás, pela criação deste tempo e pela a criação do homem que foi feito à sua imagem, à sua semelhança, que tem a responsabilidade de ter tem que ter a responsabilidade precisa, deveria para aqueles que não estão tendo, e é um dever para aqueles que já têm uma intimidade com esse Deus, é um dever permanecer nesse momento de comunhão com o Senhor. Esse momento é o momento mais agradável, é o momento mais ímpar de poder estar com alguém que se faz presente e que está pronto a nos conceder bênçãos. As bênçãos têm sido derramadas. As bênçãos, elas não cessam para aqueles que estão debaixo da proteção, que estão na dependência de Deus. Tem a bênção da saúde, a bênção da paz, onde muitos gostariam de ter, mas na verdade sabemos que isto não é verdadeiro. Só Deus e aquele que está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas não quer deixar transparecer o que está passando. Mas ele, na mente dele, Deus, ele olhando para dentro dele, ele sabe. No momento em que for colocar a cabeça no travesseiro, quais são os pensamentos dessas pessoas que ainda não descobriram, que ainda não deram a oportunidade, que ainda não abriram a porta do seu coração, a porta
do coração, o mais interessante de tudo, que ela só tem maçaneta do lado de dentro. O único que pode abrir essa porta é você. De repentemente você está passando por uma situação e já recorreu a tantos lugares, de repente também já gastou o que tinha e até mesmo pegou emprestado para resolver uma situação. Quem ainda não passou por isso? Mas quando temos um Senhor, quando temos a confiança, quando depositamos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que esse Deus é um Deus que provê, é um Deus que no tempo certo vai entrar com a providência que você está esperando. Quantos pensando que está tão demorado e nada acontece? Conversando com uma pessoa essa semana, evangelizando, conversando com ele completamente revoltado, há 65 anos que tem e até hoje não tem nada, e eu pude falar com ele, você tem a oportunidade, você tem a vida, você tem o ar para respirar, você pode andar, você pode ver, você pode ouvir. Quantos gostariam de estar no seu lugar? Quantos gostariam de ser quem você é? Quantos estão de olho? Quantos estão torcendo, até mesmo não pela própria pessoa, mas o inimigo usando pessoas que estão torcendo para ver a sua queda? E precisamos entender que Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho. Nós não vamos ser poupados. Não vamos ser poupados. É uma grande verdade, e verdade esta que se encontra na palavra de Deus, é simplesmente muito usada, muitos falam por falar, mas a verdade é que não conhecem a verdade e nem sabem o que é a verdade, assim como Pilatos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, um versículo muito usado: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade você somente poderá ser liberto se Jesus Cristo, de fato e de verdade, te libertar. E se Ele te libertar, verdadeiramente você será liberto, será livre. Espero estar falando algo para você, para que você pense, para que você pare, para que você reflita ou lembre das palavras contidas na Bíblia Sagrada. E essas palavras que se encontram na Bíblia Sagrada, neste país ao qual estamos vivendo, ainda pode pegar a palavra. Mas vai chegar um dia, a gente espera que não,
Oramos a Deus, pedimos ao Senhor que nos dê a liberdade de continuar falando e de que vidas venham se rendendo, que vidas venham se dobrar diante desse Deus, onde será formado um grande exército, como já tem um grande exército de Cristo. Você que já faz parte do corpo de Cristo, que tem também a responsabilidade de transmitir essa palavra, independente de onde quer que seja, para o seu vizinho, você sempre tem que estar mostrando. Você não pode perder a oportunidade. Essa é a devocional de hoje. E por incrível que pareça, testificação de um versículo que usei essa semana. Prega a palavra, está aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Está assim, Timóteo, carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Mas para você saber quem foi Timóteo, né? O autor desse livro, da carta a Timóteo, o autor foi Paulo. O autor da carta foi Paulo. Nós sabemos que são 14 cartas. Aleluias, tem misericórdia, Senhor. Esqueci a quantidade de cartas. Mas a data provável de que essa carta foi escrita foi no ano de 68, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano de Cristo. A palavra-chave do livro de Timóteo é a palavra combate, porque devemos sempre estar pronto a estar combatendo, lutando, dedicando, renunciando e anunciando a palavra, que é a devocional de pregar a tempo e fora de tempo essa palavra. Então não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido a respeito dessa palavra. Espero que você possa ser não mais que você possa ser que está incluído naquela multidão que ouvirá o nosso Senhor Jesus dizer: vinde, como eu disse essa semana. Então a palavra-chave de Timóteo, a palavra é combate. O que é combate? É batalha. Nós vamos ver como é formada as doutrinas ali para o diaconato. Tem tudo está ali orientando como deve ser os servos, os chamados de Deus, qual deve ser a vida deles, não dado esposo de uma só mulher. Então tudo isso tem orientação na carta de Timóteo, dirigida pelo nosso grandioso apóstolo, saudoso apóstolo Paulo. Então, a palavra-chave de Timóteo a palavra-chave é combate. Interessante que as fontes dessa palavra são experiências pessoais de Paulo. A fonte da palavra, do livro, das cartas de Paulo,
A fonte é experiências pessoais de Paulo. São experiências que ele adquiriu no decorrer da sua caminhada, no momento que teve aquele verdadeiro encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira que ele não deixou mais. Então foi acumulando experiências, assim como no dia de hoje, você está acumulando experiência. E nós vimos as experiências que Paulo teve no decorrer da sua carreira, ao chegar ao ponto de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei comigo a fé. Então são experiências que vão fazer, que vão somar, para que você transmita com segurança, com propriedade, de que Deus é fiel, de que Deus é amor, de que Deus, olha o tempo, louvado seja Deus, de que Deus é o poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Tudo isto, diante desse Deus que é tudo isso, onipotente, onipresente, onisciente, longânimo, benigno, compassivo, diante desse Deus que é o eu sou, estamos nós aqui para termos um pouquinho de juízo, um pouquinho de sensibilidade, para entender de que tudo aquilo que vem, que passo, que estou enfrentando, as lutas, elas têm sido para mim mais um tijolinho a formar, a ser colocado na construção que vai me conduzir à eternidade. As lutas vêm. Livre de lutas você não vai estar, porque Jesus ele deixou claro que no mundo você vai passar por aflições. E muitas são as aflições daqueles que servem a Deus, dos justos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai parar o ímpio? Então você tem que lutar. Há uma necessidade de lutar e pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como é a devocional de hoje, desse capítulo 4. Que pregues a palavra. Primeiro está aqui: conjuro-vos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Conjuro-vos que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A doutrina que é essa palavra. A doutrina é a palavra de Deus, mas precisamos estar exercendo com carinho, com esmero, como diz aqui mesmo, fora de tempo. Repreender, a pessoa está fazendo algo que você está vendo que é algo, na verdade, que não condiz com a palavra. Você tem que mostrar isso. Não é bom. A vida é importante. A vida aqui é importante. E o importante da vida aqui é ter a certeza de que iremos viver, que essa vida continuará após a morte. Após a morte, porque iremos viver eternamente com Deus. Se
tomar. Se quiseres, como disse Jesus, se quiser vir após mim, é condicional, é livre. Você pode escolher, a escolha é sua, mas Jesus diz, se quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz pode ser até fácil, mas seguir com a cruz é preciso ter a sinceridade e a atitude de não retroceder. Ter a atitude de perseverar para alcançar de Deus a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fonte da experiência do apóstolo Paulo, a fonte é experiências pessoais de Paulo. Então, você está adquirindo experiência. 21. Experiências pessoais de Paulo. Principais personagens, os principais personagens de Timóteo, da carta escrita a Timóteo, os principais personagens, nós sabemos que foi Paulo, Timóteo, Lloyd, Eunice, Himeneu e Fileto. Esses são os principais personagens da experiência adquirida com Paulo, onde inclui estes servos e as servas do Senhor nosso Deus. O resumo da carta de 2 Timóteo Paulo encoraja Timóteo. Aqui Paulo está encorajando a Timóteo a permanecer apaixonado por Cristo e a permanecer firme na sã doutrina. A permanecer firme na sã doutrina. É o que precisamos fazer. Permanecermos firmes na sã doutrina. Por onde quer que andarmos, precisamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor, adorando-o em espírito e em verdade, porque esses são aqueles que eles estão à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores os que me adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Relembra Timóteo. Então aqui Paulo relembra Timóteo a evitar as crenças e práticas ímpias e a fugir de qualquer coisa imoral. No fim dos tempos haverá intensa perseguição e apostasia da fé cristã. É o que estamos vendo hoje. Quantos que se dizem cristão, mas em vindo a dificuldade, em vindo as lutas, são abatidos, param pelo meio do caminho. Paulo encerra com um apelo intenso para que os crentes, olha só, Paulo encerra com um apelo intenso aos crentes para que os crentes permaneçam firmes na fé e também terminem a corrida forte. Não se enfraqueça, não se desanime, não se decepcione. É algo impossível dizer para você não se decepcionar, sendo que nós nos decepcionamos e certamente nos decepcionaremos no decorrer da nossa caminhada, mas são experiências que vai somar
para uma intimidade maior com Deus e uma autoridade para mostrar às pessoas de que vale a pena servir a Jesus, de que vale a pena entregar a vida a Jesus. E as curiosidades do livro de Timóteo, só para terminar, em 2 Timóteo 4,11, Paulo se reconcilia com João Marcos. Curiosidades. E a outra curiosidade esta carta foi escrita quando a vida de Paulo estava quase no fim. Essa carta. Aí vem os tópicos, tudo isto no aplicativo da Bíblia JFA Offline você encontra e pode se aprofundar com toda certeza de Deus e na sua pessoa bendita do teu Filho Jesus e com o Espírito Santo dele te orientará e guiará. Que Deus abençoe. Véspera de Natal, dia 24. Ontem eu falei da devocional de ontem. Hoje, quarta-feira, né? Que fora, que mico. Mas hoje, sexta-feira. Ontem, quinta-feira. Eu paguei uma borracha, passei uma borracha naquela devocional e com toda certeza erramos. Eu errei e peço perdão por ter dado uma data que na verdade não era. Precipitei. Que Deus abençoe, que a sua vida seja completamente entregue nas mãos do Senhor. E tenha certeza que Ele sabe como cuidar. Ele sabe o que você precisa. Mesmo antes de você falar, Ele já conhece a palavra que vem ao seu ouvido. Amém? Fique na paz, que o amor desse Deus, desse grande e poderoso Deus, e as doces a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a sua vida, com a sua família, com todo Israel de Deus espalhado pelos quatro cantos dessa terra. Fiquem todos na paz. Me excedi aqui, fui a 27 minutos.